Boa noite, eu vou iniciar a aula de administração, capítulo 4. Vou compartilhar a tela com a atividade, com a matéria. Ok. Certo? Bom, na primeira parte, a descrição fala sobre o hospital. E qual é a parte que o hospital mostra o seu fluxograma, seu organograma, todas as funções que nele consiste. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o hospital é um serviço intensivo à família, né? No qual nós tenhamos que prestar assistência médica preventiva e curativa, ok? Os históricos dos hospitais, isso aqui é um breve relato histórico de como que o hospital começou a surgir. Na verdade, não tinha hospitais, sim albergues. O paciente ele era atendido em suas casas. Os profissionais na época não tinham qualquer tipo de noção de esterilização, desinfecção ou antiasepsia. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? A função do hospital, né, no qual já está agrupado ali na primeira estrofe, que fala da sua função de clinicar, de cuidar, de prevenção, né? Mas, com o tempo, foi inserindo outras funções, a função educativa, na qual, entre os estudantes de medicina, de enfermagem, pós-graduação, os especialistas, os clínicos gerais, enfermeiros, obstetrizes, assistentes sociais e outras profissões que englobam a área hospitalar. Também tem função pesquisadora, tá? Essa função pesquisadora, ela vai entrar no aspecto psicológico, social da saúde e da doença. Atividades hospitalares, técnicas e administrativas. O hospital nada mais é que uma empresa que abre a porta para fins de pesquisas também, além do cuidado e a parte educativa. Os hospitais são classificados em hospitais em unidade sanitária, hospital local, regional, de base e hospital de ensino. Dentro disso, nós temos classificações que vão gerar aspectos hospitalares. Então, temos os hospitais gerais, que são hospitais que têm um grupo, né? Um grupo etário, infantil, geriátrico, e ele atende várias especialidades. Um hospital especializado é um hospital que atende um tipo de clientela. Então, um hospital do câncer, vamos dizer assim, um hospital psiquiátrico, um hospital maternidade. Então, ele tem um tipo de público, um tipo de cliente, de paciente. Quanto ao aspecto administrativo, com a propriedade e manutenção dos hospitais, eles podem ser oficiais e governamentais. Então, a gente vai ter o federal, o estadual, o municipal e os particulares. Alguma dúvida? Não, ainda não. Relacionamentos interprofissionais, isso daí é óbvio. O serviço de enfermagem, ele vai se interrelacionar com diversos cargos, diversas profissões, né? E periodicamente vai ter reuniões administrativas nos serviços gerais de chefias. Então, o serviço de enfermagem como um todo, ele é o coração de um hospital. Por isso que se criou uma estrutura organizacional para que seja subdividido em hierarquia, em competências, para que tudo corra bem dentro de um hospital.
Então, nada é intuitivo. Tudo é racionalizado, tudo é muito pensado, coordenado, planejado. Tá? A estrutura, né? Aí tem a divisão médica, que é composta pelos serviços médicos e os serviços médicos cirúrgicos e auxiliares. Tem a divisão técnica, que é composta pelo serviço médico, serviço social, serviço psicológico, farmacêutico, odontológico e estatístico. Então, a técnica fica com esses profissionais. E a divisão médica somente com os médicos. Aí tem a divisão administrativa, né? Que é o serviço pessoal, contábil, almoxarifado, manutenção, lavanderia e serviço de atividade geral. Aí tem os recursos de materiais, né? No qual o objetivo básico da administração consiste em colocar o recurso necessário, produtivo e de qualidade, ok? Por que falta material? Por que falta material? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês devolverem, fazer a devolutiva para mim via e-mail, ok? Por que falta material? Seguindo o organograma, tá ok? O organograma é uma representação gráfica da estrutura organizacional. Então, os níveis hierárquicos e as suas relações formais entre eles, tá? Tudo isso em um gráfico. Bom, temos a diretoria de enfermagem, que vai se subdividir na central de material estéril e centro cirúrgico, educação continuada, aí abaixo, né, do enfermeiro do CME, temos os auxiliares, os técnicos, e na educação continuada, a equipe multiprofissional. Então, um se relaciona com o outro, né? Lembrando que são níveis hierárquicos que se relacionam entre si. O cronograma. O cronograma é a representação também de um gráfico, né, da execução do trabalho em suas diversas fases. Então, pode ser um período de 12 horas, de 6 horas, de 24 horas. Então, ele serve para auxiliar no gerenciamento e no controle do trabalho, para ser visualizado o andamento deste trabalho, né? Então, também não tem muita ciência nisso, é algo que o enfermeiro ele vai fazer e vai deixar exposto, né, no setor de trabalho, né? Isso é tranquilo. O fluxograma. Uma bosta. Fluxograma. Não sei se está funcionando. Professora, está aí? Oi, estou. Professora, o meu Wi-Fi está muito ruim. Eu vou ter que sair. Tudo bem. Problema? Não tem problema. Eu acompanho pelo YouTube, se eu não conseguir voltar. Tudo bem. Porque o meu Wi-Fi está ruim e eu estava tentando até carregar meu celular. Tudo bem. Internet Tudo bem. acabou também. Eu não sei nem como que eu vi isso aqui. Tá bom, professora? Tudo bem. Tá bom. Até. Vou sair então, tá? Pode deixar. Tá bom. Tá, vou compartilhar de novo, tá? Se ela quiser falar, pode falar. Pronto, peraí. Então, vamos seguir. Deixa eu ver, onde está? Fluxograma. Então, o fluxograma é algo que vocês já vivenciaram. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Vocês já vivenciaram como pacientes e sumiu para mim. Sumiu. Peraí. Então, vai ter que ser de cabeça mesmo, né? Então, vocês estão ouvindo ainda, né? Vocês estão com... Tá para vocês? Estava, agora saiu. Saiu, né? Tava, agora saiu. Ai, peraí, deixa eu ver. O que aconteceu?
Ai, gente. Mas você viu? Eu nem mexi o negócio já. Deixa eu tentar aqui. Não ri. Tava tão bom. É o Rian, professora. É o Rian. Não ri. Mano, eu nem peguei caderno pra anotar nada, tem que pegar. Peraí. Então pega, Rian. Ó, Eu tô com frio. eu vou conseguir. Espera aí que a gente consegue. Abriu pra gente, só que só não tá no... Espera aí que vai abrir tudo. Abriu. Bom, mas dá para eu dar continuidade. Porque o fluxo... Eu estava falando de fluxograma ou de organograma? Organograma. Organograma, né? Sim. O organograma é algo que vocês já vivenciaram quanto paciente. Ó, não vai entrar mesmo, ó. O compartimento da tela parou. Quando a janela compartilhada foi fechada. Mas eu não fechei. Muito estranho. Deve ser bug desse aplicativo. Pode tampar aqui. Que acho que escuta. Bom, vocês têm como acompanhar? Quer tampar As isso? pessoas estão tampando, né? Tá. Então, o organograma é assim. E o pior é que eu não tenho organograma. Mas eu lembro de cabeça. O fluxograma. Vocês vão passar, né? Quanto paciente? Ajudar. Passa pela triagem, né? Passa pela triagem. Da triagem, passa para o médico. Do médico, passa para a observação. Da observação, passa para o médico de novo. Do médico para o exame. Do exame, volta para o médico e alta. Então, tem uma sequência. Só que na prática isso muda. Na prática é assim. Triagem, médico, exame. Não tem observação. Só tem observação quando ele tem uma suposta internação. E depois, uma possível alta. É diferente na prática, né? Mas vocês veem que tem uma ordem, certo? Ô, Pro, mas deixa eu te perguntar, suponhamos, igual a gente tava no... Como que é o nome? Lá que a gente ficou? No PS. Ali, quando o paciente ele vai tomar, suponhamos, a medicação, ali já não é uma observação? Não, ali é o setor. Quando o gráfico, quando fala de observação, ele não fala do setor. Ele fala observação da enfermagem, no qual ele está tomando a medicação e a gente está observando. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso aqui, ele fala do setor. Professora. Muitas vezes, o que acontece? Ele toma a medicação, espera um período e vai embora. Ou espera um período e volta no médico. Mas a enfermagem em si só observa aqueles que já estão com papel de internação. A gente não consegue observar todo mundo que é medicado. Ou que está sendo medicado. O fluxo é muito grande. Só que na teoria, numa prova, vocês têm que colocar esse passo a passo. Ok? E isso às vezes cai em concurso público, em prova de hospital privado. Ali é o setor, né? Observação. E para ele estar naquele setor observação, ele tem que estar internado. Entendeu? Entendi. Essa observação que a apostila fala é a observação da enfermagem neste momento que ele passa com o médico. Triagem, médico e observação. Professora. Oi? E no caso de quando ocorre a internação, como que é esse organograma? Mesma coisa. Só que aí você vai esperar um período, é a mesma coisa, só que você vai esperar um período que o médico vai determinar. Aí o médico vai passar todos os dias, vai avaliar esse paciente todos os dias, vai mudar a prescrição dele ou vai continuar com a prescrição e pedir exames laboratoriais. Se ele tiver uma melhora, é alta. Se ele não tiver uma melhora, ele pode passar desse setor para outro setor, né? Ele pode ir para o
Ele pode ir para emergência, ele pode ir para clínica médica cirúrgica, UTI, tá? Então, o objetivo é ele alcançar a alta, mas às vezes não acontece. Pode vir ao óbito, tá? Tá bom. Mais alguma pergunta? Não? Então, agora, vamos entrar em... Qual que é a próxima? Hierarquia. Hierarquia, que fala de diretoria de enfermagem? Não sei, deixa eu ver. Acho que é. Depois tem um gráfico, Tá. fluxograma também, eu acho. Certo. Então, também um gráfico, né? Então, lá no topo tá a diretoria de enfermagem, tá? Abaixo dele vai ter enfermeiro. Não, isso eu já falei, né? Desculpa. É da direção geral, direção administrativa. Direção geral. Aí vai ter a direção de administração e a direção técnica. Ok. Esses dois diretores, eles são eleitos, né, via eleição. É a eleição que vai ter dentro do hospital, ok? Então, o diretor geral, ele é escolhido, ele é colocado. Quem coloca, eu não sei dizer para vocês. Nunca soube. Eu sei que esses dois diretores, o ADM e o técnico, é por eleição, tá? Os outros cargos são cargos de confiança, vamos dizer assim, que não tem nada demais. Eles são escolhidos, tá? Não é por prova, não é por eleição, é por confiança, por conhecer aquele indivíduo e ele é chamado para participar dessa lista onde eles vão se diferenciar, tá? Mas aqui se trata de hierarquia. Então, o que precisa ser avaliado aqui? Então, o topo é a direção geral. Eu nunca tive acesso à direção geral, mas isso não impede que um dia eu venha a ter, ok? Então, vamos descendo. Tem a direção de ADM, de administração, abaixo tem a direção de enfermagem, né? A diretoria de enfermagem. Aí tem, abaixo deles, auxiliar de enfermagem e equipe de higiene. A equipe de higiene, ela é administrada pela direção de administração e também pela direção de enfermagem. Mesmo porque essa equipe de higiene mexe com a parte de insumos, né? Lixo branco, o lixo preto, que é o infectante, o não infectante. Então, esse pessoal precisa de um preparo, precisa de uma enfermeira, que no caso, a empresa cede para dar treinamento para esse pessoal de equipe de higiene. Eles têm que ter treinamento, ok? Então, não é assim, vai lá, limpa, varre, né? Que no caso não varre, né? Passa o rodo e recolhe. Não, eles têm treinamento, tá? Então, quando vocês tiverem que se reportar a alguém da diretoria de enfermagem, antes disso, vocês vão ter que passar pela enfermeira do setor. Se o problema for com a enfermeira do setor, vocês vão se direcionar à supervisora. Supervisora de enfermagem. Todo hospital, ou a cada 2 ou 3 setores, ou cada setor, tem que ter a sua supervisora. A supervisora de enfermagem leva o seu problema à direção de enfermagem. Tá? Então, o seu problema, como é de nível de enfermagem, ele para na direção de enfermagem. Se ele for de nível administrativo, ele sobe, vai lá para a diretoria de administração, tá? Então, é degrau por degrau. Não de cima para baixo, de baixo para cima. Então, pensem que a hierarquia é de baixo para cima, tá? Se você pular esse degrau, você pode pegar a sua bolsa e ir embora, porque eles vão te demitir. Quando você desrespeita a hierarquia de uma empresa, ainda que você tenha toda a razão do mundo, isso já te tira de uma posição de direitos, vamos dizer assim, ainda que você tenha os seus direitos, certo? Então, a hierarquia é algo, assim, primordial dentro de qualquer empresa, quem dirá de um hospital, tá? Aí, vamos lá em atos normativos.
eles são documentos, tá? Que estabelecem normas, regras, diretrizes, normatização da empresa. Então, toda empresa, ela vai ter as suas normas, as suas diretrizes. Geralmente, essas normas, essas diretrizes são dadas antes da inserção de vocês no trabalho, tá? Segui-las é importante. Guardar esse documento, mais ainda. Então, essas normas também podem ser corriqueiras. Elas estarem, no quadro, né? No quadro de aviso, também um tipo de norma, ou um outro papel no papel, lá na maquininha de ponto, também é uma norma, é um aviso. Então, tudo isso faz parte da empresa. E aí, de repente, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou funcionária da empresa X e eu preciso declarar os meus bens porque eu sou funcionária pública. E eles, há 3 meses atrás, colocaram um recado lá na folha de ponto, que eu precisava, que todos precisavam, né? Colocar em dia os seus bens, né? Quanto que você gasta, quanto que você tem. Eu não coloquei, eu não fiz esse papel, mas eles me avisaram, via uma norma. O que aconteceu? O meu salário foi interrompido. Mas eu não posso reclamar, porque eles me avisaram. Então, todas essas questões são importantes. Normas, elas precisam ser lidas, revistas, né? E tira uma foto, guarda, melhor coisa que tem. Então, essa aula, assim, é bem básica, bem simples, só que eu quero uma atividade de vocês. Lá no começo... Outra. Mas eu vou ser generosa. Eu não vou dar trabalho... eu não vou dar trabalho para vocês pesquisarem, tá? Não vou. Só vai ser atividade. Trabalho eu não vou dar. Sabe aquele trabalho com 10 páginas na norma? Não vou dar. Tá bom? Uhum. É um trabalho... Eu preciso das atividades. Porque a atividade é o quê? É o feedback. Certo? Já não vou dar o trabalho com 10 folhas, tá? Então, eu quero que vocês me dê a devolutiva via e-mail da pergunta... Dos recursos do materiais, não é? Por que falta material? Tá? Então... Por que falta material? Isso, por que falta material? Só cuidado com as palavras pejorativas, pesadas, que às vezes a gente sabe que é a realidade do nosso país. Então, coloquem a resposta dentro da bibliografia, dessa ou de outro livro, né? Eu não me importo, desde que seja plausível, tá ok? Eu não entendi. Eu não entendi também. Tá, então eu vou falar de novo. Só para, tipo... É uma pergunta, né, professora? É uma pergunta. Por que falta material e a gente vai explicar. Isso. Né? A pergunta é, pessoal, por que falta material? Interrogação. Mas que material? Material escolar? Isso, exato. Tá? Fralda, luva, máscara. Entendeu? Isso, álcool tudo gel. isso. Isso na rede pública, né? No SUS. Geralmente, os livros, as bibliografias são pautadas no SUS. Então, vocês têm que ir para a realidade do SUS. Só que a resposta também tem que ser pautada no livro, seja esse da escola ou seja outro. Tá certo? Tem que ser a resposta de livro? Que livro é esse, professora? O livro que vocês quiserem, o livro da escola, a apostila da escola. A gente não pode... A gente não pode responder com nossas palavras? Pode, desde que não seja palavras. Sim. Não pode ser aquela palavra que a gente, né? Né? Tem que ser plausível, tem que ser dentro do que está na dentro do padrão, né? Do padrão. E tem na apostila, tá, gente? Tem na apostila. Inclusive, vocês podem colocar a realidade que a gente está enfrentando hoje. Verdade. Tá? Porque alguma coisa está acontecendo. Tá? Se tivesse a quantidade de material suficiente, será que estaria faltando?
Pede uma redação, professora. Entendeu? Brincando. Deus. Entendeu? Ou será que o negócio é tão grave que mesmo numa estrutura organizacional, mesmo com tudo muito programado, dentro de uma pandemia, realmente faltaria esse tipo de material? Entendeu? Eu não sei, eu nunca vivi uma pandemia, estou vivendo agora. Entendeu? Então, mas essa exportação que disseram que vai demorar 30 dias para chegar, por exemplo, isso pode ser usado dentro do contexto que a senhora está pedindo? Pode. Tá. Claro que pode. Você pode colocar dentro do que você está estudando, você pode fazer um parâmetro de... Essa pergunta, você quer, tipo, como se fosse uma redação? Com argumento, começo, meio, fim, aquela coisa toda? Pode ser. Tudo depende de você. Não, gente. Você vai colocar. Tá? É mais para vocês pensarem, porque às vezes a gente tem material de monte. Vamos lá. Tem um monte de soro de 1000 e nenhum de 250. Tem um erro aí, entendeu? Certo? Por quê? Será que o erro está em quem está pedindo? Sim. Será que o erro está em quem está fornecendo? Será que o erro está em quem está manipulando? Será que... Entendeu? Então, a gente precisa entender, porque quando a gente está trabalhando, a gente não consegue parar e pensar nessas coisas. Porque o nosso trabalho, ele flui de uma maneira que o que a gente quer um material. Mas a gente não para pensar como esse material chegou, quem comprou, quem fez a licitação, quanto tempo ele vai durar. Não. Qual é a qualidade? Nada disso é com a gente. Porém, é a gente que separa. Se tem desperdício, é a gente que é cobrado. Se tiver furtos, né? Alguém vai ter que dar conta, quem que entrou, quem que roubou, quem que deu o aval, porque esses tempos atrás teve furto de medicação cara para câncer. Deu no jornal. Então, se deu no jornal, eu posso estar falando com vocês. E, se eu não me engano, foi um funcionário que deu a dica. É um outro tipo de problema? É um outro tipo de problema. Isso é furto. Mas vai atrapalhar o quê? A vida do paciente, a nossa como profissional, que a gente precisa ter material para trabalhar, né? Então, na pandemia, está tendo como que é o nome, gente? Um controle. Então, se eu pego máscara cirúrgica, tenho que anotar. Se eu pego máscara N95, tenho que anotar. Se eu pego 10 pares de luva, eu tenho que anotar. Por quê? Tem um porquê. Então, é isso que vocês têm que procurar saber. Por que tem esse controle? O controle, ele é exercido por quem? Quem faz esse controle? E para quê? Por quê? Para quê? Né? Então, assim... E é uma coisa que faz falta. Quando não tem material e quando não tem material de qualidade, tudo aquilo que a gente estudou e se propôs a fazer, ele cai. Mas a enfermagem sempre tenta dar o seu jeito. Sempre. E aí, o serviço não sai com qualidade. Tá? Então, eu acho que essa matéria fala muito de gráfico, muito de números, mas vamos tentar colocar isso na prática, para ela ficar menos maçante, tá bom? Se amanhã eu for dar aula, eu não sei, eu aviso vocês antes, tá bom? Vocês não vão passear mesmo? Tá bom. Tá bom? Eu vou. Vai aonde? Eu vou. Vai aonde? Deixa eu Do quarto bater, pra deixa sala? eu vou trocar da casa da Rafa pra minha casa. Entendeu? Tá bom? Quem chegou? Chegou alguém? Aline. Eu tô vendo. A Aline chegou na hora de dar tchau. Teletubby. Palhaçada. Uma criação, professora, muito cedo. Você viu? Eu sou rapidinha. É um capítulo só pra mente ficar boa, não ficar Eu pego com as meninas. Eu vou jogar no YouTube. Tá bom? Parou no... Atos normativos, né? Sim. Agora eu vou pro... A próxima aula é a respeito do capítulo 5.
A gente não vai Tira uma ter. dúvida, professora. Quanto tempo mais ou menos vai ficar com essa apostila? Porque já tá acabando, né? Já, eu vou acabar antes da data. É, Mas é são tranquilo. só 6. Não tem problema, que depois eu vou para vigilância epidemiológica. Tá bom. Tá bom? Olha, eu tenho até uma lousa, viu? Ó, vocês estão vendo? É, a evolução da pessoa. Vocês estão lascados. Então tá bom. Tô percebendo. Lascou. Então, professor, a próxima aula é sobre comunicação na área da saúde, é isso? Sim, capítulo 5, né? Aham. Então tá jóia, é isso mesmo. Aí eu aviso com antecedência. Ok. Ok? Foi um prazer, tenha uma boa noite. E não saiam de noite. casa. Boa noite. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Vai estar no YouTube depois, você não vai pôr. Ah, Muita gente perdeu. Brasil. Acabou?